para esclarecer um assunto que desde a semana passada eu confesso que eu estou com muita dúvida, e deve ser dúvida de muita gente também, sobre aquela decisão, né, do Supremo Tribunal Federal relativa aí às alterações proporcionadas pela nova lei, né, da aposentadoria, lei previdenciária, é, no quesito que pensão por morte, né, manteve aquele entendimento da lei em vigor, que ele deve corresponder a 50%. Bom, quais são as pessoas que foram atingidas ou que continuam atingidas com essa decisão, doutora Fernanda? Todas as pessoas que recebem, né, que vão receber pensão por morte ou que receberam pensão por morte depois de 2019. Ali o que estava questionando é o valor da pensão, porque antes de 2019, a pensão por morte, o valor da pensão era 100% do valor do benefício da pessoa do falecido, da pessoa quem faleceu. Então, aquele valor de aposentadoria correspondia, se transformava exatamente no mesmo valor da pensão por morte. Com a reforma da Previdência, o que aconteceu lá em 2019? Foi estipulado que o valor da pensão seria 50% mais 10% para cada dependente. Então, sempre vai existir um dependente, então a gente está partindo de 60%. Então, de 100, aqui a gente já teve uma redução para 60%, se for no caso de um dependente. E essa forma de cálculo que houve, que foi aprovada, enfim, desde 2019, foi para o STF para discutir se era legal essa redução, essa nova forma de cálculo que reduziu esse valor da pensão por morte. Mas ali ele entendeu que sim, que é constitucional, então continua valendo e sendo atingidas pessoas que já vinham se enquadrando nessa hipótese depois de 2019. Claro que pensão por morte, em que a pessoa recebe antes de 2019, ela tinha outra forma de cálculo e ela vai continuar recebendo da forma com que ela recebia. Ela foi implementada antes, ela teve ali o direito adquirido, então ela não é atingida. Agora, as pessoas que se aposentaram depois disso, elas já pegam essa forma de cálculo. Ali o que se debateu foi o princípio da dignidade da pessoa humana, os valores, o princípio contributivo e retributivo, porém o STF entendeu que é constitucional, que é legal e manteve essa forma de cálculo. Doutora Fernanda, eu vou pedir um esclarecimento adicional da sua parte em relação a isso que a senhora já falou, inclusive, em outras ocasiões, da questão do dependente. Esse dependente, esses 10%, eles atingem o que? Filhos, de uma forma geral, a cônjuge, no caso, ela entra como dependente, ela tem direito a esse acréscimo de 10%. A senhora pode esclarecer isso, por gentileza? Tá, a cônjuge tem. Funciona da seguinte forma: tem 3 classes na pensão por morte, sendo que só vai para a classe posterior. Então, tem a primeira classe, segunda classe e terceira classe. Só vai para a classe posterior se não tiver nenhum dependente, nenhum membro da classe anterior. Então, a primeira classe, quem são? É o cônjuge, são cônjuge ou, enfim, a pessoa que esteja em união estável, e os filhos. E os filhos inválidos ou o filho até os 21 anos de idade. Se tiver alguém dessa classe, não vai para as classes abaixo. Nessa classe, então imagina ali que tiver, por exemplo, o falecido, a pessoa morreu e deixa um filho e a esposa. Eles vão concorrer, eles estão na primeira classe e eles concorrem os dois juntos nesta primeira classe. Então ali seria, nesse exemplo que eu estou dando, seriam 2 dependentes, então o valor dessa pensão seria 70%. E aí eles vão dividir essa cota entre eles. Ficaria metade desse valor para cada um. Então eles concorrem na mesma proporção. Então vai se acrescendo 10% para cada dependente. E só vai para a classe posterior se não achar ninguém da classe anterior. Então, isso é a primeira classe, são os filhos até os 21 anos de idade, ou inválido, e o cônjuge. Cônjuge ali também, eles recebem, mas eles têm algumas regras de quantidade
de tempo de recebimento e também leva em consideração o tempo do casamento ou união estável, que se desenrola no sentido de por quanto tempo essa pessoa vai receber, que vai variar ali de 4 meses ou até se essa pensão por morte vai ser vitalícia. Isso aí tem alguns requisitos. Mas é só para clarear um pouco, voltando daí às classes. Então, a primeira classe são o cônjuge e os filhos. Se não tiver ninguém ali, aí quem que vai? Vai para a classe seguinte, que são os pais. Não tendo os pais na segunda classe, daí vai para a classe posterior, que são os irmãos. Ou seja, só vai para de baixo se não existir ninguém, nenhum na cima. E quando existe na mesma classe, eles concorrem entre eles, acrescentando 10% para cada dependente e dividindo o valor total da pensão. E antes, também, que eu me lembrei agora aqui, antes também funcionava o seguinte: se a pessoa recebia o valor da pensão, a cota parte dela, mas cessava, aquela cota parte que ela cessou, passava para o outro dependente. Então, por exemplo, o filho recebe até os 21. Depois, então, eu vou dar um exemplo. O filho recebia até os 21, até o filho recebendo junto com a mãe, concorrendo junto com a mãe. O filho, quando ele, depois dos 21, 22, ele deixa de receber, ele deixa de ter o direito, mas a mãe continua. Então, a cota parte, o valor que o filho recebia, ia para a mãe. Eles se transferiam. Depois da reforma, isso não tem mais. A cota parte, ela se dissolve, ela morre com a própria pessoa. Acabou o direito dela, ele não vai mais para o outro dependente, aquele que teria direito e que pode ainda estar subsistindo no direito. Então, houveram reduções drásticas na pensão por morte, mas isso foi discutido, na verdade, nesse ponto específico, sobre o ponto do valor, porém o STF entendeu que é constitucional e em dois momentos, tanto agora quanto na própria aprovação da reforma, que foi atrás de uma PEC, de uma emenda constitucional. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que me parece bem infantil, mas é uma dúvida também que surgiu em relação a quem ainda não está aposentado. Por exemplo, a pessoa está prestes a receber o direito do benefício da aposentadoria. E ninguém vai ficar prestes a receber esse direito se não estiver perto dos 60 anos, 60 e poucos anos, ou seja, uma idade que tudo pode acontecer. Digamos que essa pessoa venha a óbito, mas ela ainda não conseguiu, ela está quase conseguindo. Como que a mulher dessa pessoa deve proceder, doutora Fernanda? Ela tem algum direito ou só quando a pessoa recebe definitivamente a sua aposentadoria? Se ela não perdeu a qualidade de segurado, ou seja, continuava pagando, ela vai ter o mesmo direito, não precisa já estar aposentada, mas ela tem que estar, a pessoa que faleceu, tinha que estar contribuindo para o INSS, que isso se chama manter a qualidade de segurado. Ou existe um período na lei em que não se paga, não se tem as contribuições, mas em que a própria lei prevê e que se mantém a qualidade de segurado, que é chamado período de graça. Normalmente ele varia de 6 meses a 3 anos. Então, a pessoa já aposentada tem direito, vai gerar a pensão por morte, ou a pessoa que ainda não cumpriu os requisitos para chegar na aposentadoria, mas ela tem a qualidade de segurado, porque ela ainda estava contribuindo ao INSS, ou porque ela parou de contribuir, mas ela está dentro do período legal, chamado período de graça, em que a lei permite que não tenha contribuição por esse período, mas ainda ela mantém a qualidade de segurado, isso sim gera direito à pensão por morte. Agora, o problema vai estar quando a pessoa parou de pagar, passou o prazo do período de graça, então ela perdeu a qualidade de segurado, aí vai dar problema para gerar pensão por morte, porque aí ela não vai, ela teria se desvinculado do sistema, aí não vai gerar o benefício para os dependentes.